sou o pastor Sandro Gomes e estou aqui na nossa Escola Bíblica Dominical do Ministério Plena Unção. E o nosso título de hoje da nossa lição é a lição 9, Conversa ou Comunicação. Conversa ou comunicação. E temos um alvo da nossa lição. E o aluno será capaz, na trajetória da ministração, e você que está com a sua revista em casa também, meu irmão, minha irmã, saber considerar a importância da comunicação com o próximo, sentir, propor-se a edificar o próximo por meio da comunicação e agir, edificar efetivamente o próximo ao comunicar-se. Então, considerar, propor-se e edificar. E aí temos uma pergunta logo aqui em nossa introdução, que é comunicação. E a resposta está aí em nossa lição também. Comunicação é o processo verbal ou não verbal de transmitir uma informação a uma outra pessoa, de maneira que ela entenda o que você está dizendo. A comunicação, sem dúvida, é o centro de todo relacionamento. Nunca é demais frisar a importância de uma boa comunicação. Porque o que seria comunicação? É fazer com que o ouvinte entenda a mensagem. Existe a mensagem, existe o emissor e existe o receptor. No nosso primeiro tópico, nós temos aí o nosso título, A Arte de uma Boa Comunicação. E aí temos 3 subtópicos. Vamos lá, o primeiro, habilidade de ouvir. Em Provérbios, capítulo 18, no versículo 13, enfatiza isso. Como é importante a gente estar atento para ouvir. Você quer ser bem-sucedido, meu irmão, minha irmã, numa comunicação? Porque tem gente que só fala, mas não permite que aquele que está recebendo a mensagem também faça uma interação, porque senão fica um monólogo e não um diálogo. E escolha o momento certo para se comunicar. A Bíblia nos fala, na 1 de Pedro, no capítulo 3, e nos versículos 15 e 16, inclusive nós temos aqui também esse versículo-chave, que é o 15, que diz: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Está na palavra de Deus. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Como é importante falar, escolher o momento certo para se comunicar. Mas a Bíblia diz que é com mansidão que podemos responder àqueles que nos perguntam acerca das coisas de Deus, da palavra de Deus. Fale sempre a verdade, mas fale com amor, conforme Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 15, que tudo deve ser com amor. Me faz lembrar de um livro que li sobre 40 dicas a respeito de ser um pregador eficaz. E a 21ª dica diz assim: fale a verdade em amor. O amor faz a verdade palatável, ou seja, saborosa. Fale sempre a verdade, mas com amor. Fale sempre a verdade, mas com amor. O amor faz a verdade palatável, enquanto a verdade faz o amor prático. A verdade sem o amor pode destruir uma pessoa por sua brutalidade, enquanto o amor sem a verdade pode destruir uma pessoa por sua falta de sinceridade. Então é preciso, é importante não mascarar, mas pregar com amor, ensinar com amor. A Bíblia fala sobre a mansidão. Pode-se vamos evitar as críticas, sim, mas se ocorrer uma... Porque quem gosta de ser criticado é muito bom para melhorar, mas existem críticas chamadas, né, entre aspas, construtivas.
Mas se não ocorrer, se não ali não tiver amor, cuidado para não afetar o sentimento daquela pessoa que está sendo criticada, tem que se ter muito cuidado, isso gera até traumas. O amor sem a verdade é sentimentalismo, um sentimento sem responsabilidade. A verdade sem o amor não tem poder para mudar vidas, enquanto que o amor sem a verdade pode mudá-las na direção errada. Amor sem a verdade. Não basta ao pregador amar a verdade, ele também precisa amar as pessoas a quem ministra. Então eu me lembrei, estou aqui apresentando um adendo nesse subtópico. Então vamos, de uma certa forma, aplicar esse tópico que tem a ver com a comunicação. Somos desafiados pela palavra de Deus a fazer um compromisso mútuo de honestidade. Não adianta fingirmos, se na realidade não somos aquilo que queremos demonstrar. E aí nós temos o nosso tópico, propriamente falando, da lição, a arte de uma boa comunicação, habilidade de ouvir. Provérbios 18, versículo 13. Precisamos estar preparados, atento para ouvir. A Bíblia diz que, Tiago, na teologia prática, ele diz que nós devemos estar prontos para ouvir, tardio para falar. E aí, se a gente fazer uma boa exegese do versículo, lá no capítulo 1, se não me falha a memória, diz que também tardio para se irar, porque às vezes nós falamos de uma maneira, eu estou sendo verdadeiro, mas sem amor. Então o que acontece? Pode prejudicar. Então é melhor evitar, refletir e demonstrar esse amor. Então escolha o momento certo para se comunicar. Isso é importante. Mas não se esqueça, lembrando, como diz o apóstolo Pedro, que tinha um temperamento, como alguns falam, né? São os 4 temperamentos, tem o fleumático, mais calculista, tem o melancólico, né? Tem o sanguíneo, tem o colérico, e às vezes até uma junção destes temperamentos. Pedro aprendeu muito com o seu mestre, e quando ele escreve a epístola, fortalecendo os irmãos e cumprindo a missão que Jesus lhe dera, porque uma certa feita Jesus disse: Pedro, quando você se converter, vai e confirma a fé dos teus irmãos. E agora Pedro está escrevendo as 2 cartas universais, gerais, e ele está dizendo, vamos seguir o exemplo do mestre. Quando ele era ultrajado, não revidava, não ameaçava. Vamos seguir as suas pegadas. Dos lábios dele nunca se ouviu dolo, engano. Então Pedro viu ali o mestre dos mestres, o senhor dos senhores, ensinando, o pedagogo dos pedagogos. E ande comigo, alguém já disse, ande comigo. Ou se não quer conhecer uma pessoa, deixa ela se comunicar, abrir os seus lábios. E aí você vai entender, porque Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Portanto, fale sempre a verdade, mas fale com amor. Efésios 4,15. E não culpe ou critique o seu próximo. Efésios 4,29. Não critique. Tem gente que vive para criticar. Tudo ele critica, mas ele não critica para construir. Ele já critica porque já existe uma maledicência, já existe um espírito faccioso. E a nossa lição está dizendo que como é importante uma conversa saudável, como é importante uma comunicação que haja uma boa interação. Então, a aplicação para hoje, em todas as igrejas, existem pontos de vista diferentes, discussões e até desentendimentos entre irmãos. Agora, se você procurar pôr em prática esses princípios de comunicação em sua vida, meu irmão, minha irmã, você que está aí, telespectador, na nossa escola bíblica online, sua igreja e sua família, você ficará surpreso com aquilo que Deus pode realizar. Quer dizer, relacionamento de pais e filhos, filhos e pais, na igreja. É verdade, pode acontecer uma certa discussão até na igreja, mas tudo
com sabedoria, evitando, porque se a gente deixar o amor fazer parte até mesmo dessa discussão, no sentido de edificação. Exemplo, não é... Eu vou abrir um parênteses rápido, em vista da desigualdade de tempo. Mas note bem, o Jetro era sogro de Moisés. Quer dizer, um relacionamento ali entre Jetro e Moisés. Mas veja a crítica dele. E outro detalhe, tem gente que critica e não dá a solução. É o que a nossa lição está tratando. Ele critica, mas não dá a solução. Na verdade, ele apenas dá lugar à maledicência. Então existe a arte, existe o processo, né? E existe o resultado. Então o processo de uma boa comunicação é o nosso segundo tópico. Existem barreiras que interferem nesse processo para uma boa comunicação. Preconceitos. Na Epístola aos Efésios, é um texto que está aí na lição, no capítulo 2, diz que havia uma barreira entre gentios e judeus. Havia até o átrio dos gentios. Mas o Evangelho, que não faz acepção de pessoas, Lucas registra que no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos se converte um descendente de Cão, um etíope. Em Atos capítulo 9 se converte um descendente de Sem, porque a partir de Noé, com seus 3 filhos, os povos se originaram novamente. Um semita, em Atos capítulo 10, se converte um descendente de Jafé, o outro filho de Noé. Veja que Deus não faz exceção. Quando eu estava me preparando para ministrar essa aula, eu tenho aqui também uma explicação, tem aqui um texto que vocês podem acompanhar e assim por diante, mas eu me lembrei que no Evangelho de João, no capítulo 4, havia um distanciamento muito grande entre samaritanos e judeus, mas Jesus demonstrou com seu amor, olha a paciência que ele teve com a mulher samaritana. Olha a paciência como ele teve. E através do amor dele, ele ganhou a mulher samaritana e a tornou uma das maiores evangelistas de todos os tempos. Outro detalhe é a competição. É uma outra barreira. Nós, muitas vezes há uma competição, até existem palestras motivacionais em uma empresa, em uma multinacional, né? Há uma competição na área do esporte e tal, mas tem que se ter um certo cuidado no que tange à igreja. Por quê? No nosso meio, e até mesmo em relação à família, mas na igreja. Eu não posso competir com meu irmão no sentido de achar que sou melhor do que ele. Eu não posso, na verdade, o aprimoramento é muito importante, a cada dia a gente vai fazer uma introspecção, um exame interior, como nós podemos melhorar, mas eu não posso, porque eu atingi um determinado patamar, achar que o irmão que ainda está com uma certa dificuldade, ele é inferior, ele está no aperfeiçoamento. Um dia desse, a gente, num diálogo, abordou a respeito de um servo do Senhor, que tem evoluído na comunicação, na dicção, nos vícios de linguagens. Todos nós nos aprimoramos a cada dia. E aí, a gente vai se aprimorando, se aprimorando. Então, a competição na comunicação tem que se ter cuidado também no que tange o nosso diálogo. A competição, nós podemos perceber que as pessoas cortam a palavra antes que o outro termine de falar. Acaba ninguém ouvindo ninguém. É o conhecido monólogo coletivo que eu já vos falei. Isso tem a ver também com competição. Eu dei uns outros exemplos, mas desde o momento em que a pessoa não quer ouvir o outro. Eu vou dar um exemplo. Eu estava em um momento assim de um culto e eu fui falar para uma pessoa, não vou aqui entrar em detalhes, em virtude da ética, e eu comentei sobre uma questão literária, não vou entrar em detalhes. Na hora que eu fui falar, a pessoa disse, não, mas eu já sei. E eu fiquei assim, eu digo... Outro detalhe, em 1986, eu me encontrava diante de um professor de teologia, e eu apreciava, porque ele citava muitas referências, tinha uma dinâmica muito grande, mas eu pedi assim uma palavra
para citar um texto da carta aos Colossenses. Naquele momento o professor disse assim, não, pare, não precisa não. E continuou. E ele, inclusive, deu um testemunho da sua vida pessoal, como ele se converteu, que ele era paraquedista, e achava que era o cara, até que um dia o paraquedas não abriu. E aí ele ouviu uma voz dizendo, tu não dizes que és o cara? Então, muitas vezes nas nossas vidas, nós achamos que não queremos ouvir, não é? E às vezes as pessoas cortam a palavra. Você está falando e a pessoa já te corta. Isso aconteceu comigo em 1986, numa aula de teologia, muito jovem, 3 anos no Evangelho, ali, seminarista empolgado. E no que tange o egocentrismo, essa barreira nos impede de entender o ponto de vista do outro. Também é uma barreira. Não quer saber o ponto de vista do outro. E no que diz respeito à competição que eu estava falando, é o monólogo coletivo, só um que fala. Não há, assim, uma comunicação. E a comunicação tem que ter uma interação. O egocentrismo também. Por mais que o outro fale, não será ouvido e muito menos entendido. As pessoas nem param. Como é importante que haja uma boa comunicação, a gente olhando o olho do outro, dando aquela atenção. Nós temos o exemplo do Senhor Jesus, que ele dava atenção a todos. O oficial do rei, o centurião lhe enviou uma mensagem, o cego Bartimeu, que estava gritando pelo caminho, ele foi à casa de Zaqueu, o publicano. Então, o egocentrismo é uma barreira também que nos impede. E há uma confiança traída também, sabia? É uma barreira, que é o fofoqueiro. Quando eu estava meditando sobre esse subtópico, eu percebi, me lembrei de uma história que me contaram, e me parece que é verdadeira. Um grupo de irmãos foram orar em tal lugar. E resolveram cada um confessar, Tiago diz, né? Confessando as suas faltas, pecados uns aos outros. E teve um que confessou, o meu pecado é esse. Aí o outro disse, o meu pecado é esse. Vocês orem por mim em quebrantamento, né? Em arrependimento. Aí de repente teve um que disse, olha, eu não estou conseguindo largar esse meu pecado. O meu pecado é o pecado da fofoca. E eu estou com a língua, sabe, coçando para contar aí a confissão de vocês. Terrível! Confiança traída. O fofoqueiro tem a boca do tamanho de seu pé. Dado o tempo suficiente, ele está divulgando algum segredo, partilhando informação particular ou traindo a confiança de alguém. Oswald Smith, o Senhor Missões, ele chega a dizer que, na verdade, mesmo que aquele mexerico seja, né, algo que você está passando, seja verdadeiro, sabe a última do TikTok? Sabe a última do Quai? Sabe a última do Instagram? Às vezes já é público, né? Mas de repente é uma conversa que entra a maledicência e pode ser algo viável, mas não tenha prazer de passar a queda do outro. Se for uma prevenção, se sabe que uma pessoa é de má índole e para poupar o rebanho e assim por diante, ok. Mas ter prazer em passar para frente algo que realmente é só para manchar a reputação, que já está manchada, né? Muitas vezes, é algo terrível. Mas o amor usa de compaixão. O amor produz paz. O amor alcança o objetivo na comunicação. E aí temos o processo de uma boa comunicação. Como caminhar rumo ao processo visando uma boa comunicação? Planeje cuidadosamente sua comunicação. Evite falar demais. Inclusive, o salmista, no Salmo 45, versículo 1, fala sobre a habilidade que ele tinha no falar, no que diz respeito a escrever.
Então, fale de maneira clara. Agora, o segundo subtópico: fale de maneira clara e pausada. Não deixe margem para uma interpretação dúbia, de duplo sentido. Quando a gente lê Marcos capítulo 5, do versículo 25 ao 34, nós vemos que no diálogo entre Jesus e a mulher hemorrágica, que havia sido curada, ela foi clara, contando o seu drama, e Jesus foi claro com ela quando disse: a tua fé te salvou, seja curada deste teu mal. Como também evite comunicar-se sob estado de tensão. Você poderá dizer muita coisa e depois se arrepender, conforme está em Provérbios 10, 18 a 21, Provérbios 15, 1 a 2. Não podemos ser precipitados em nosso diálogo. Tensão, por que não esfriar a cabeça? E procure falar palavras disciplinadas. Provérbios nos lembra que nossas palavras fluem do coração e não da língua. Então, em Provérbios capítulo 4, diz até: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E aí temos o nosso terceiro tópico, final: o resultado de uma boa comunicação. O maior comunicador, sem dúvida, é Deus. Inclusive, ele se comunicou com Abraão, está em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Foi uma comunicação clara: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, eu engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. A comunicação de Deus para com Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículo 4, com Samuel de forma tão suave, o Senhor falou com aquele adolescente, com Isaías, Jeremias e com Paulo de forma bem dramática. Então, quais resultados a palavra de Deus tem alcançado em sua vida como cristão? A palavra de Deus é maravilhosa. Purificação dos nossos pecados. No Salmo 119, versículo 9, diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? E aí vem a resposta, observando conforme a tua palavra. Louvor e gratidão em nossos lábios. Como é importante uma boa comunicação. Como é importante os jovens, os anciãos, os homens na unção, estarem reunidos e ali fluem os louvores, e aí também a família reunida. Como é importante esta boa comunicação, pais e filhos, papai ama você. Quando o filho está fazendo uma birra, de repente, o pai chama a atenção, mas como Jesus diz: eu repreendo e castigo quem eu amo. Está lá em Provérbios, no livro do Apocalipse, no capítulo 3, para Laodiceia, uma igreja tão distanciada de Cristo, mas ele diz: eu repreendo e castigo aquele que eu amo. Aquele que vencer sentará comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Então, filhos e pais, desculpem, porque fui desobediente. Olha que coisa linda. O filho chegar para o pai. Marido e mulher, desculpe, eu estava errado, ou eu estava errada. E outros, agradeço por sua atenção. E a gente percebe que quando a gente vai mudando a nossa maneira de se comunicar, não é? Diz que a palavra branda aplaca o furor. A gentileza de agradecer. Quantas vezes nós não agradecemos? A gentileza de pedir por favor, obrigado. Então, nós percebemos que a alegria de pertencer ao Senhor e esse uso perfeito da língua na interação é algo maravilhoso. Então, a boa comunicação, a boa educação, boas maneiras, lábios que só pronunciam o que edifica, é muito importante. É a nossa conclusão. Esteja sempre disposto a dizer pelo menos 3 coisas. Eu estava errado. Por favor, me desculpa, já falei da interação. Deus ama você e eu também. Devemos falar diretamente com a pessoa para que haja acerto e assim todos nós, a igreja, possamos viver em paz, harmonia e comunhão uns com os outros. O amor é este vínculo da perfeição. Quero agradecer pela atenção de você, meu irmão, minha irmã, telespectador,
e até a nossa próxima lição, que será a 10ª, e evidentemente você que está no canal da nossa igreja, Plena Unção, que Deus abençoe, estaremos orando neste momento. Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego o Senhor nas tuas mãos, todos aqueles que estão se comunicando, conversando uns com os outros, que venhamos melhorar na nossa vida, nos nossos relacionamentos interpessoais. Senhor Deus, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.